queridos, é uma alegria estar com vocês aqui, neste acampamento das famílias. A minha contribuição este ano no acampamento é uma contribuição mais formativa do que propriamente de pregação. Hoje nós vamos considerar um tema que tem duas dimensões: o divórcio e a mentalidade contraceptiva. Esses dois assuntos são extremamente importantes, justamente porque, nos nossos dias, são realidades que tocam muitas famílias católicas. O divórcio acontece, infelizmente, em muitos lares cristãos, a despeito de toda a formação religiosa, espiritual, moral, catequética, que os católicos recebam em suas paróquias. E, por outro lado, infelizmente, há uma mentalidade contraceptiva profundamente difundida na sociedade, que faz com que muitos católicos não tenham a virtude necessária para conservar com firmeza a prática da fé no que diz respeito ao relacionamento entre marido e mulher. Obviamente, como nós estamos aqui no acampamento de famílias, eu terei muitas vezes de usar uma linguagem um pouco mais adaptada. Vejo que há crianças aqui e também, como a pregação é transmitida, preciso também utilizar uma linguagem menos, digamos assim, direta para falar de certos assuntos. Vamos começar com o tema do divórcio. A minha metodologia de estudo sempre me faz rastrear antes as origens históricas de uma situação, porque elas nos ajudam a compreender o que está por trás do fenômeno que nós vemos hoje em dia diante dos nossos olhos. Então, divórcio sempre existiu na humanidade. Porém, quando a sociedade se tornou cristã, o divórcio caiu em desuso. O que eu quero dizer com divórcio? Divórcio é a ideia de que pode acontecer uma dissolução do vínculo conjugal. Isso é divórcio. Nós nunca tivemos isso desde o ponto de vista da doutrina católica sobre o matrimônio. Um matrimônio válido e consumado é indissolúvel. E isso pertence à própria natureza daquilo que se entende por matrimônio. Ora, quando a sociedade era cristã, ou melhor dizendo, quando a sociedade era católica, o vínculo conjugal era protegido socialmente. Aconteciam eventuais separações? Aconteciam. Mas as duas partes ficavam impedidas socialmente de contrair novas núpcias. Porque entendia-se que o vínculo, uma vez estabelecido, é perpétuo. Até o século XVI, a igreja estava numa, digamos, empreitada para fortalecer mais e cada vez mais a realidade e a consciência do vínculo conjugal. Vejam que, durante o Concílio de Trento, a igreja estabeleceu, o Concílio de Trento está no final do século XVI, a igreja estabeleceu a chamada forma canônica do casamento. O que é isso? Cada um só deve casar-se
e só é, digamos, legitimamente constituído em autoridade para casar os batizados o pároco local. E ele só pode fazer isso depois de uma investigação para ver se as duas partes são livres. Depois de averiguar e de confrontar e de pedir uma documentação que garanta que essa pessoa nunca foi casada. Isso foi estabelecido como tal no Concílio de Trento. Todo esse rigor. Até hoje as pessoas chegam para casar na igreja e às vezes ficam um pouco aborrecidas. Dizem, nossa, para que tanta burocracia? Pois é, para a proteção da integridade do vínculo conjugal. Porque a igreja quer garantir que você realmente é livre e que a pessoa com quem você está casando também é realmente livre. Ora, o que começa a colocar em conflito essa visão das coisas? É a Reforma Protestante. Se vocês lembram, o rei Henrique VIII da Inglaterra pediu a anulação do seu casamento com a sua legítima esposa. O Papa Leão X negou, e assim ele criou o cisma da Igreja da Inglaterra. Notem, ele não estava querendo propriamente um divórcio. Ele estava querendo a declaração de nulidade do seu casamento que tinha sido válido. Mas aqui você já percebe o poder real querendo se sobrepor ao poder eclesiástico para o enfraquecimento do instituto do matrimônio. Depois, com o protestantismo, o casamento deixou de ser considerado um sacramento. E, portanto, o casamento começou a se tornar de competência das autoridades civis. Foi aí que surgiu o casamento civil. Até então, quem casava era a autoridade eclesiástica. Ela era a legítima autoridade que constituía, digamos, a legitimidade do consentimento entre os dois cônjuges. Marido e mulher davam um mútuo consentimento diante de uma testemunha legítima, tornada tal pela igreja, e, portanto, ali estava fundado, por assim dizer, objetivamente, o consentimento matrimonial. A reforma causa esse efeito colateral. O casamento começa a ser de competência civil. Ora, a partir daí, nós começamos a descer uma ladeira, que ela se torna muito mais acentuada com o passar das décadas. Quando chega a Revolução Industrial, com a Revolução Industrial, começa a haver uma remodelagem da sociedade, as pessoas são tiradas dos seus lugares, são transferidas para o subúrbio, ali se constituem em unidades muito pequenas e frágeis, os problemas começam a aparecer. Então, chega a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa, anticatólica, anticlerical, institui pela primeira vez nas sociedades cristãs o divórcio. Ou seja, você casou com fulana, faz um divórcio, você se torna, entre aspas, solteiro. Não existe um vínculo anterior. A Revolução Francesa foi e voltou nisso, depois avançou de novo. Houve um vai e vem no século XIX em muitos países,
No final do século XIX, no Brasil, cria-se o casamento civil. Até então não havia o casamento civil, e na época a igreja corretamente se opôs para garantir que os cristãos se casassem segundo a forma canônica e que essa forma canônica fosse reconhecida civilmente pelo Estado. Mas, infelizmente, a Revolução Liberal fez com que a reforma do Instituto do Matrimônio passasse também a ser considerada de competência civil. Então você tem duas instâncias, o matrimônio civil, o matrimônio religioso. Já no século XX, lá pelos idos de 1910, 1920, cria-se o Instituto do Desquite. O que é o desquite? É a separação sem a dissolução do vínculo. Ou seja, você é casado para todos os efeitos, porém não vive mais com o seu cônjuge. A coisa vai avançando até que, por volta da década de 70, com grande oposição da igreja, os países de sociedade cristã vão implementando cada vez mais as leis regulatórias do divórcio, ou seja, a dissolução do vínculo desde a perspectiva civil. Ora, diante de uma estrutura que favorece de modo tão direto a ruptura da aliança matrimonial, os casais começaram a enxergar o divórcio como uma eventual solução para os seus impasses de convivência. Qual é a realidade, por exemplo, de um casal que está casado há 30, 40, 50 anos? A realidade é que eles passaram por diversas crises, muitas vezes tiveram vontade de se separar e às vezes até fizeram isso por um período curto, mas depois, colocando a cabeça no lugar, amadurecendo o sentimento e a própria percepção de si e do cônjuge, aquilo se resolvia pelo bem da família. E não acontecia nenhum tipo de separação que prevalecesse, a não ser no caso de pessoas muito desordenadas. Mas o caminho natural era a resolução desses conflitos dentro do casamento. O que acontece? Com a criação do Instituto Civil do Divórcio, o divórcio passou a ser entendido como uma solução para os problemas de convivência. Então, assim, você e eu não estamos bem, então vai cada um para o seu canto. É mais fácil se divorciar do que se casar. Vai lá no cartório, faz um divórcio consensual, pronto. Estamos de novo na pista. Cada um está solteiro, digamos assim, novamente. As pessoas hoje introjetaram essa forma de pensar. Porém, essa forma de pensar não é a forma de pensar de um cristão católico. Qual é a forma de pensar de um cristão católico? É aquela que vem dita no Catecismo da Igreja Católica. Vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica no número 2384. O que diz o Catecismo? O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair uma nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura.
o cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Essa é a doutrina do Novo Testamento. Nosso Senhor o disse de maneira absolutamente clara. Ou seja, o divórcio é uma ofensa grave à lei natural. O divórcio é um pecado grave. É isso que o catecismo está dizendo com outras palavras. Portanto, a palavra divórcio não deveria sequer ser pronunciada dentro de uma casa cristã católica. Nós precisamos dizer isso de uma maneira bem clara, porque é muito comum acontecer briga de casal, desentendimento, às vezes a mulher está um pouco histérica, o marido está meio estúpido, existe ali uma chispa de raiva entre os dois, o Satanás vem, sopra em cima, aquilo vira um incêndio, e aí, no calor da discussão, alguém diz, olha, eu quero me separar, se é assim, eu quero me divorciar, eu vou me divorciar, não aguento mais você. Se é assim, eu me divorcio. Saiba, a partir do momento que você disse isso, você já está pecando. Por quê? Porque o matrimônio é uma aliança sagrada. E uma aliança que tutela a integridade da família, a integridade psicológica dos filhos, a própria integridade moral de vocês. O divórcio é um pecado. Não é uma solução normal, consentida. Mas existem situações que são humanamente insustentáveis. É verdade. Por isso o catecismo diz no número 2383. A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Ou seja, existem situações em que é lícita a separação. Digamos que haja agressão física, que haja real abuso por parte de um dos cônjuges, que haja infidelidade praticamente crônica entre os dois cônjuges. Então, nesses casos é evidente que a separação é lícita e aí, se o único remédio para garantir o direito da parte inocente for realmente o divórcio, infelizmente, como um recurso de autoproteção, ele pode ser realizado. Mas apenas em casos extremamente graves. São a absoluta exceção. Ora, dito isso, é claro que nós não podemos avaliar o divórcio desde uma perspectiva absoluta. O que eu quero dizer? Por exemplo, há o caso do cônjuge que foi abandonado, que é inocente. Então não é justo que nós consideremos o cônjuge inocente em igual culpa que o cônjuge culpado. Então, se alguém foi abandonado pelo seu cônjuge, nós temos que acolher, entender, explicar para essa pessoa que ela não cometeu nenhum pecado, ela é vítima do pecado do outro, e assim por diante. Vejam como o tema é variado e como há muitas nuances, a maior parte das quais eu não consigo dizer aqui. Porque as circunstâncias concretas em que essas coisas acontecem são extremamente variadas. Ora, dito o princípio moral, vamos rapidamente pensar nas causas que têm levado tantos
muitos casais católicos ao divórcio. O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, falando sobre esse assunto, ele coloca o dedo na ferida. Por que uma parte considerável dos matrimônios não se sustenta em pé? Resposta: por falta de virtude. Um casamento não pode ficar em pé sem virtude. E quando eu digo virtude, eu estou falando de virtudes humanas, primariamente. Claro que as virtudes sobrenaturais, que nós recebemos pelos sacramentos e pela oração, elas são fundamentais. Mas está cheio de beato na igreja que não tem virtude humana nenhuma. A pessoa vai, reza, mas na vida cotidiana é um ogro moral. Não tem virtude. Não tem resistência. São pessoas gelatinosas, invertebradas moralmente. Pessoas que não têm condições de manter uma relação, porque elas mesmas são desestruturadas por dentro. Esse é um dos problemas que existem nesse chamado tempo de solteirice, que lamentavelmente é estigmatizado pela nossa sociedade como se fosse um tempo de encalhamento. Não é encalhamento. Vocês me desculpem. Encalhado é quem casou errado. Mas o tempo de solteirice, o tempo em que eu ainda sou um single, em que eu ainda estou sozinho, é um tempo em que eu deveria me melhorar enquanto pessoa para poder encontrar o cônjuge que vai ser o meu complemento, de quem eu também serei o complemento para o resto da minha vida. Então, por exemplo, meu querido, se você não arruma a sua cama, não vai inventar de namorar. Se você não tira um caroço de manga de cima da mesa depois que você come, não vai inventar de namorar. Você tem que virar gente primeiro. Você tem que virar um ser humano. Você tem que virar homem, você tem que virar mulher. Se você é uma pessoa muito nervosinha, que não aguenta contrariedade, você precisa sofrer um pouco. Você tem que ir lá para o trabalho, tomar porta na cara, ser despedido, ser humilhado. Você tem que aprender a conviver com gente diferente, adquirir virtude, porque você é apenas um homem de geleia. Uma mulher completamente desestruturada. Não dá para casar assim. Ah, mas eu conheci uma menina linda. Meu querido, beleza não se põe na mesa. O que adianta você casar com uma pessoa linda, mas você vai ter que levar essa pessoa eternamente no colo porque ela não quer crescer. Ela resolveu permanecer imatura. Ela é a filhinha mimada da mamãe, do papai, que fizeram sempre as suas vontades e que está à espera de alguém que cuide dela e que tenha a mesma subserviência emocional que os seus pais tiveram para com ela. Você não vai conseguir. Você me desculpa, você vai chegar uma hora que você vai cansar. Ou seja, o problema dos matrimônios que não se mantêm em pé não está no matrimônio, está antes dele. Está nessa formação humana, psicológica, espiritual, que lamentavelmente falta na maior parte das famílias cristãs. Porque você entrega o seu filho para a escola, vai trabalhar,
se encontra com ele no final de semana, e o resultado é que ele não aprendeu a copiar nenhum homem de verdade, nenhuma mulher de verdade. São pessoas sem estrutura. A verdade tem que ser dita, e me desculpe se isso for um tapa na sua cara. Receba em nome de Jesus Cristo, porque você precisa. Não dá para permanecer sendo criança para sempre. Você tem que crescer. Você tem que aprender a respeitar o espaço do outro. Você tem que aprender a ter o seu próprio espaço. Você tem que ter a sua própria identidade. Você tem que aprender a assumir a sua posição de homem. Ela precisa aprender a sua posição de mulher. Hoje, quando eu saía do meu quarto agora de manhã, eu olhei para trás e falei assim: meu Deus, eu trouxe só uma mala, olha a bagunça que eu fiz. Cabeça de homem. Porque para o homem o importante é que tudo esteja à mostra, para que ele saiba onde é que está cada coisa. Mulher não, mulher guarda tudo. O homem xinga porque ele acha que ele escondeu. Mas ela não escondeu, ela guardou. Na cabeça dela, ela só guardou. É um exemplo muito simples, que eu sempre dou por aí, para dizer o seguinte: a cabeça do homem e a cabeça da mulher são muito diferentes. E você não aprende a lidar com a psicologia feminina de modo automático. Por exemplo, o homem que quer sempre ter razão, não se case. Seja um bom celibatário. Por quê? Vocês contam ou eu conto? A mulher, quando está numa discussão, ela não está nem aí para quem tem razão. Ela só quer ser compreendida. Você não tem que provar nada para ela. Você tem que ter o staff moral de acolhê-la. Agora, se você é um molecão, que se alguém disser que você está errado em uma vírgula, aí você já se revolta, já vira um monstro, a sua casa vai ser sempre um inferno. Você não vai dar a estabilidade que ela precisa. Do mesmo modo, a mulher que sempre quer prescrutar o que o homem está pensando, ela vai ficar neurótica. Porque eu vou contar um segredo para vocês, mulheres. Muitas vezes o homem não pensa em nada. A mente do homem, ela é diferente. Existe um espaço que é o preferido do homem, que é um espaço que não tem nada nem ninguém. E ele quer ali ficar vegetando. Ou seja, enquanto você está maquinando, o homem não está nem percebendo, ele está em outra. Porque a cabeça dele é diferente. Ora, se você não sabe lidar com a sua própria psicologia, como é que você vai lidar com a psicologia do sexo oposto, que é oposta à sua? Você tem que ter maturidade, você tem que ter equilíbrio, você tem que aprender a silenciar, aprender a perceber que você não percebeu. Tem que ter fortaleza, tem que ser humilde. Quantas vezes, por exemplo, um homem tem que pedir desculpa quando ele não fez nada de errado? Quantas vezes uma mulher tem que ceder em alguma coisa, quando talvez ela tivesse até o direito, por força de um acordo anterior. Mas pelo bem do casamento, você vai precisar, digamos assim, voltar um pouco atrás. Ora, vamos falar da segunda parte, que é a parte da mentalidade contraceptiva. A mentalidade contraceptiva praticamente não existia no mundo até 1950.
Padre, quer dizer que ninguém cometia contracepção, esse pecado da contracepção? Não. Eventualmente acontecia. Porém, não era algo massificado. A maior parte dos casais entendia que casar implica ter filhos, quantos Deus mandar. A sociedade não era tão urbana quanto a nossa sociedade atual, ao menos aqui no Brasil. Então as famílias tinham um certo conforto em poder ter mais filhos, as casas eram maiores, todos estavam no interior, havia um ambiente mais familiar na sociedade, digamos assim, como um todo. Mas, a partir de 1950, alguns grupos começaram a trabalhar ativamente pela diminuição demográfica. Espalhou-se um alarme demográfico, desde o século XIX, em que se dizia que a sociedade ela não iria conseguir alimentar tantas pessoas se ela continuasse a crescer. Depois, essa agenda foi sequestrada por grupos que queriam promover uma espécie de governo único no mundo, em que para isso precisavam diminuir as sociedades para que elas fossem mais, digamos assim, controláveis. Portanto, de 1950 até 1970, nós temos diversas fundações que começam a investir pesado em políticas de contracepção. Então, por exemplo, DIU, o DIU de cobre, que é um instrumento abortivo, se coloca no útero da mulher para expulsar o concepto, o embrião concebido. Preservativo, a indústria do preservativo começou a crescer muito a partir daí. As pílulas anticoncepcionais. Algumas fundações trabalharam seriamente nisso, na difusão, no estudo, no aprimoramento das pílulas anticoncepcionais. Até que nós chegamos a pílulas mais agressivas, como a chamada pílula do dia seguinte, que é claramente abortiva. Ela foi criada para expulsar o concepto, caso tenha havido uma concepção. E isso começou a ser ensinado como política de planejamento familiar. Então vejam, começa a se difundir na sociedade a ideia de que filho é uma coisa ruim. Você não pode ter muito filho, filho dá trabalho, e dá mesmo, dá trabalho mesmo. Não é fácil. Começa-se a difundir a ideia de que todo mundo tem que trabalhar, portanto, já não dá mais para a mulher ficar em casa, e em muitas realidades é assim mesmo, infelizmente. Começa-se a difundir um pensamento contraceptivo. Ou seja, cuidado com os filhos. Não queira ter muitos filhos. No máximo 2, e vai parando por aí. Essa é a mentalidade que prevalece, sobretudo, da década de 70 em diante. Por quê? As políticas de controle populacional mudam de estratégia. Deixam a estratégia, digamos assim, voltada à industrialização da contracepção, da esterilização, etc., e passam a concentrar-se em ciências comportamentais. Como é que nós podemos induzir as pessoas a que elas não queiram ter filhos?
E aí você começa a criar todo tipo de instrumento, desde a liberdade sexual, entendida como irrestrição completa. Você pode ter uma conjunção carnal com quem quiser, com homem, com mulher, com bicho, sozinho, através de instrumentos de comunicação, etc. Desde, digamos assim, a revolução sexual, que criou um padrão de sexualidade aberta, indeterminada, até mesmo questões econômicas. Quer dizer, uma menina é doutrinada para ser uma profissional, uma empresária. A maternidade, a esponsalidade praticamente ficam eclipsadas na percepção dela ao longo da sua formação escolar. Ou, por exemplo, o culto a um corpo perfeito, o culto a um tipo de bem-estar que é incompatível com a paternidade, maternidade, a um estilo de vida mais opulento que não permite aos casais terem um número mais generoso de filhos, e assim por diante. Ora, essa mentalidade está presente em muitas famílias católicas. Mais uma vez, há muitos católicos que introjetaram, não por culpa própria, mas por culpa da cultura dominante, uma mentalidade anticonceptiva. Ah não, filho é uma coisa ruim, aquilo que diz a Bíblia no Salmo 127, os filhos são a bênção do Senhor e o fruto das entranhas, sua dádiva, isso já não vale mais. A gente escolhe resolver a questão da paternidade e da maternidade de modos mais, digamos assim, leves. Ora, mas o que ensina a igreja? Voltamos ao catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica diz o número 2370, no final do parágrafo: é intrinsecamente má toda a ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Destrinchando isso de maneira um pouco mais fácil de se compreender. Em que consiste o pecado da contracepção? O pecado da contracepção consiste em intervir antes, durante ou depois, para que o ato seja deliberadamente infecundo. O pecado da contracepção é um pecado grave. Por quê? Porque assim como a nutrição é a finalidade biológica do prazer de comer, a procriação é a finalidade intrínseca do prazer sexual. E quando você separa as duas coisas, voluntariamente, para ficar apenas com o prazer sexual, cegando a função procriativa que ele tem, quando você intervém para fazer isso, você está cometendo um abuso daquele prazer. Ora, assim como se você intervém para transformar o prazer de comer em algo não nutritivo, como os romanos faziam, né? Comiam, vomitavam, comiam, vomitavam, comiam, vomitavam. Eles estão cometendo o pecado de gula.
Nesse caso, um pecado grave de gula, porque apenas o que se quer é o prazer gastronômico. Ora, isso significa que o casal tem que ter um número ilimitado de filhos? Não. E é aqui que muitas pessoas, infelizmente, transformam a vida das famílias católicas numa espécie de transtorno contínuo. O que nos ensina o catecismo da Igreja Católica? Ele diz o seguinte: um aspecto particular desta responsabilidade, 2368, diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, e aqui o catecismo cita um documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, por razões justas, os esposos podem querer espaçar o nascimento de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. E continua o catecismo no número 2370. A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Ou seja, você tem que ser generoso, ok? Os filhos são a bênção do Senhor. A igreja abençoa as famílias numerosas. Essa generosidade nos tira do nosso conforto? Sim. Ela vai obrigar você, muitas vezes, a abrir mão de certas facilidades na vida? Vai. Vai te trazer problemas, inclusive de convívio familiar? Vai. Aonde você for, tem lá um número de gente que vai visitar a outra família. Gera dificuldades? Sim. Traz para você dores de cabeça? Traz. Mas quando você faz essa escolha heróica de ser generoso com Deus no número dos filhos, você vai descobrindo a beleza que é ter uma família na qual os próprios filhos, tendo que conviver uns com os outros, vão aprender de modo mais orgânico virtudes fundamentais que lhes permitirão no futuro constituir a sua própria família. Eles vão ter que aprender a dividir, vão ter que aprender a pedir desculpas, vão ter que aprender a respeitar o espaço do outro, vão ter que aprender a ser pacientes, vão ter que aprender a cuidar uns dos outros, vão ter que aprender a cada um fazer a sua parte, porque senão a casa vira um caos. Uma vez, um sacerdote amigo me contava que havia um casal que estava em crise, e aí eles foram visitar uma família que tinha 7 filhos. E ali a mulher foi conversar com a esposa, foram para a cozinha, tal. O marido foi conversar com o outro marido, tal. E no meio, estava lá a criançada. Aí a mãe falou: crianças, vamos arrumar a mesa. Cada um pegou um negocinho, tal, tal, tal. Crianças, agora pega os talheres, tal, 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 tal. Crianças assim, tal, 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 tal. Agora vamos rezar, tal, 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 tal. Acabou a crise do casal ali. Porque eles viram o que é uma família. E não uma dupla.
Duas pessoas egoístas que vivem cada uma para suas necessidades egocêntricas, uma ao lado da outra. O nome disso é inferno, né? Não é casamento. Eles viram um lar funcionando organicamente. E perceberam, poxa, nós estamos fazendo tudo errado. Agora, é preciso dizer uma coisa. A igreja te chama paternidade responsável. Você não deve ter um número maior de filhos do que você possa efetivamente ter. E é para isso que existe a continência periódica. Nesses casos, o casal católico vai reduzir os contatos íntimos aos períodos infecundos da mulher. Como é que você vai fazer para saber que o período é infecundo? Existem diversos métodos, existem muitas formas, e você pode tranquilamente falar com um instrutor capacitado, alguém que seja realmente capacitado a te ajudar a viver bem a continência periódica, especialmente para as mulheres que não são tão reguladas no seu ciclo ovulatório. Porém, vejam, a continência periódica é lícita quando existem razões justas para você evitar ou espaçar uma gravidez. Por exemplo, é diferente você ter um filho de 1 ano e um filho que acabou de nascer juntos. Às vezes, para a mulher, isso é terrível. Ela não tem a estrutura para ter uma gravidez tão próxima uma da outra. Mas, se ela tiver um filho, e quando esse filho tiver 4 anos, ela puder ter um outro, para ela vai ser tranquilo, porque aqui já é possível mais se organizar. Então, espaçamento é lícito. E muitas vezes é até aconselhável. Quem que decide isso? Quem que discerne isso? É você, casal. Eu não posso chegar para você e dizer, tem um filho a mais. Não. Isso é um discernimento que você tem que fazer diante de Deus, se perguntando, será que nós não poderíamos ser mais generosos? Será que não viria aqui mais um filho? Já temos 2. Eles estão já meio crescidinhos. Será que venha um filho aqui agora não seria uma coisa boa? Já temos 3. Já estão ali mais crescidinhos, mas já está numa idade assim, o outro já está indo para a escola, o outro já está indo para a escolinha. Será que não dá para ter mais um agora? Claro, eu não vou poder ir para a Disney todo ano. Eu vou ter que abrir mão de certos confortos. Eu não vou poder colocar todos esses filhos na melhor escola da metrópole. Eu vou ter que escolher um colégio mais modesto. Nós vamos ter que ver uma vida um pouquinho mais sacrificada, porém, são daqueles sacrifícios que valem a pena, porque deixam a nossa família feliz. No final das contas, o que os filhos querem não é pais ricos. Os filhos querem pais, querem mães. E o que o casal quer é ter um cônjuge de verdade, não um cônjuge de plástico. Por isso, eu convido todos vocês a um exame de consciência, especialmente aos casais mais jovens. Será que eu não posso ser mais generoso com Deus? Ou talvez eu não consiga, tudo bem. Tem pessoas que, por exemplo, têm problemas psicológicos sérios, transtornos de personalidade imensos, não dão conta. Deus não chama você, nestes casos, ao impossível. Há um adágio latino que diz, ad impossibilium nemo tenetur. Ninguém é obrigado ao impossível. Porém, será que não é possível?
Será que eu não poderia ser um pouquinho mais generoso com Deus? Essa é a pergunta que fica. É natural que muitas famílias não consigam ter tantos filhos quanto gostariam. E nesse caso, as famílias que têm poucos filhos são tão abençoadas por Deus quanto as famílias que têm muitos filhos. Porque aqui não é uma questão de querer, é uma questão realmente de possibilidade real. Porém, os critérios, os princípios são esses. Então, a minha oração é para que o Espírito Santo nos leve, nesse nosso tempo, a nadar contra a corrente. A termos a fortaleza de nadar contra a corrente e de superar os limites do espírito do tempo, dessa estrutura cultural perversa na qual nós todos estamos. Que assim nós possamos, com a graça de Deus, resistir firmes na fé e assim conservarmos a nossa mente protegida pelo capacete da salvação, sem nos deixarmos levar pelas potestades e principados que dominam as regiões dos ares. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família.